Muito bem, e a gente tem a nossa diversidade regional. A nossa diversidade regional é a diversidade onde eu combino todas as minhas amostras, nesse caso 12. Bom, eu vou olhar aqui para a diversidade regional nas duas épocas distintas, no inverno e no verão. A princípio, a gente pode medir a diversidade regional como qualquer um dos componentes que a gente avaliou anteriormente, isto é, riqueza, equabilidade e diversidade. Mas aqui eu vou falar especificamente de riqueza, que é o mais comum. Tá? Bom, no inverno eu tinha 8 espécies. E no verão uma coisa muito parecida, 7. Bom, uma variação muito pouco, muito baixa. Né? Por outro lado, no inverno eu obtive 8 espécies capturando 608 indivíduos, enquanto no verão as 7 espécies apareceram com somente 94 indivíduos amostrados. Então, ainda que a riqueza seja muito parecida, a abundância foi muito maior no inverno. Bom, em que isso implica? Quando eu olho para a diversidade regional, combinando as minhas diversidades locais, é esperado o seguinte: se a minha se o meu esforço amostral ele aumenta, ou seja, se eu coleto muitos indivíduos, é esperado que eu colete mais espécies. O que eu quero dizer? Se eu amostrar um único indivíduo, certamente eu vou coletar somente uma espécie. Se eu amostro dois indivíduos, será que esses dois indivíduos vão ser da mesma espécie? Ou será que esses indivíduos vão ser cada um de uma espécie diferente? Se eles forem da mesma espécie, então a minha diversidade total ainda seria 1. Se eles forem cada um de uma espécie, a minha diversidade total passa para 2. E se eu amostro 3 indivíduos? Será que eu tenho... Se eu amostro 3 indivíduos, será que eu teria um indivíduo de cada espécie? E aí, somando, eu teria 3 espécies? Ou será que todos eles seriam da mesma espécie e eu continuaria com uma espécie só? Bom, são cenários diferentes. Mas o que acontece é que, à medida que eu vou aumentando o meu esforço, o meu número de indivíduos coletados, certamente eu vou tendo espécies novas sendo acumuladas no sistema. Então, nesse eixo aqui, eu tenho a minha riqueza acumulada. Então, aqui eu tenho uma espécie. Se eu aumento para 2, significa que eu capturei uma espécie adicional. Se eu aumento para 3, eu capturei outra espécie adicional. Então, digamos que com 10 indivíduos eu tenha acumulado 5 espécies. Digamos, se eu coleto 20 indivíduos, eu não encontro nenhuma espécie nova. Então eu continuo com 10 espécies acumuladas. Eu coleto 30 indivíduos, continuo não enxergando nenhuma espécie nova. Então a minha riqueza acumulada regional continua sendo 5. Digamos que eu continue aumentando o meu número de indivíduos amostrados, até que no momento que eu amostro 50 indivíduos, aí de fato eu encontrei duas espécies novas. Duas espécies novas naquele sistema. E aí a minha riqueza acumulada que estava em 5 passa para 7. Então essa é a minha riqueza acumulada quando eu amostrei 50 indivíduos. E se eu continuar amostrando mais indivíduos aqui, 100, 200, 300, o que vai acontecer com a minha riqueza? Ela vai se estabilizar em 7, ela vai continuar subindo indefinidamente. Então, essa é uma pergunta relevante porque isso determina a minha medida de diversidade local, a minha diversidade regional. À medida que eu aumento o meu esforço local, é esperado que a minha riqueza, a minha diversidade como um todo no sistema vá crescendo, vá crescendo. Mas em algum momento, então, é esperado que à medida que eu aumente o meu esforço local, a minha riqueza vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas é esperado que em algum momento eu já tenha mostrado todas as espécies que existem naquela região. E nesse momento, ainda que eu continue aumentando o meu esforço, se eu já mostrei todo mundo, eu já tenho a minha riqueza máxima. Então, se eu chego nesse momento, eu entendo que o meu esforço ele foi suficientemente grande para enxergar toda a minha comunidade, ou seja, toda a diversidade de espécies medida aqui pela riqueza daquela região. Então, quando eu falo de diversidade regional,
olhando para essa tabela, é interessante eu comparar a riqueza que eu observei como função do número de indivíduos ou do número de amostras, poderia ser, mas a riqueza de espécies como função do meu esforço de coleta, para entender se o meu esforço ele foi suficientemente grande para caracterizar a minha comunidade ou se eu ainda espero encontrar espécies novas caso eu aumente esse esforço. Então, para avaliar a diversidade regional, uma figura muito utilizada é essa figura de acumulação de espécies. Tá? E é o que eu estou vendo aqui para as nossas amostras, para as amostras desse exemplo. Então aqui eu tenho a riqueza acumulada e aqui eu tenho o número de indivíduos amostrados no inverno e no verão. E aqui é uma figura que mostra o aumento médio da riqueza. Tá? Então ela é uma expressão da riqueza média como função do meu número de indivíduos. O que eu enxergo aqui? No inverno, a riqueza foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e parece que ela tende a se estabilizar. Ou seja, o meu ponto máximo, que foi 608 indivíduos, chegou com 8 espécies observadas. Essa linha pontilhada diz para mim que, caso eu continue extrapolando esse número de indivíduos, ou seja, caso eu continuasse aumentando o número de indivíduos, provavelmente eu não encontraria muitas espécies adicionais aqui. Tá? Existe um grau de incerteza que está medido por essa faixa maior, então existe um grau de incerteza, provavelmente esse número de espécies vai aumentar, mas não tanto. Então, esse gráfico me sugere que a riqueza total já foi relativamente bem reconhecida com 608 indivíduos amostrados no inverno. No verão, por outro lado, aqueles 94 indivíduos me deram 7 espécies. Mas vejam que a curva aqui ela ainda está numa tendência de crescimento. Bom, a gente pode tentar extrapolar, mas como eu tenho um número de indivíduos muito pequeno, muito baixo aqui, essa extrapolação ela é muito incerta. Então, de fato, o que vai acontecer com essa curva eu não sei. Não sei se ela vai se estabilizar aqui, pode ser que ela continue subindo, não sei. Só saberia se eu continuasse de fato mostrando mais indivíduos nessa minha comunidade. Então, o que eu tiro dessa figura é que as 8 espécies capturadas no inverno, elas são uma estimativa relativamente confiável da minha diversidade gama regional. Por outro lado, as minhas 7 espécies observadas no verão ainda não me dão um indicativo confiável da minha diversidade regional. Provavelmente no verão eu teria um aumento maior, ainda maior de espécies, caso eu continuasse amostrando os vídeos. O que não aconteceu, então de fato eu não sei para onde isso vai. Mas eu tenho uma incerteza maior sobre a diversidade gama no verão do que eu tenho no inverno. É isso que essa figura me mostra e é o máximo que eu posso fazer, simplesmente expressando a riqueza como função, ou a riqueza total como função do meu esforço. Mas isso me dá uma indicação muito boa das diferenças que ocorrem entre as comunidades no verão ou no inverno. Ou seja, ainda que elas sejam numericamente parecidas, elas vêm de situações muito diferentes e elas nos dão garantias muito diferentes acerca da diversidade gama regional. Tudo bem?